O Salmo de número 42 tem expresso uma das maiores realidades do ser humano. Esse ser que pensa, que anseia por Deus. Até o título do Salmo é A Alma Anseia por Deus. O salmista, então, ele coloca de maneira muito poética e com muita expressividade, dizendo: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. É algo impressionante como que o homem ele tem uma necessidade de um encontro, de uma relação com Deus, e que traga efeito na sua vida, que faça diferença na sua vida, que signifique de maneira profunda e produza algo que venha fazer uma mudança. O homem caminha em direção a uma porta, a uma passagem em que ele espera encontrar do outro lado algo que venha torná-lo pleno. Isso só é possível na sua relação com Deus. E nessa adoração a Deus existem alguns efeitos importantes que são efeitos de primeira necessidade deste adorador, deste homem que se sente religioso e que tem em si, de maneira bem presente, uma natureza, uma essência religiosa. Ele precisa, então, na sua relação com Deus, nessa adoração, presentificar uma segurança nessa relação constante com o seu Deus, com o seu Criador. Nessa comunhão mútua, sentindo, então, uma satisfação como sendo filho de Deus e sentindo Deus como um pai. E dentro deste nível de relacionamento acontece aquilo que nós chamamos de santificação. A pessoa, cada dia mais, ela se separa da dimensão do mundo. Esse mundo, a Bíblia fala que jaz no maligno. Ele começa então a buscar uma condição de reconhecer Deus na sua vida todo dia, o dia todo. Tanto vigiando como orando. E isso produz uma visão transformadora, porque é uma visão que vem pela presença do próprio Espírito Santo de Deus e que ele percebe quando ele está louvando, quando ele está adorando a Deus. É quando ele vê sair as preocupações, porque Deus se agrada de nos colocar em lugares seguros. O salmista diz que Deus tirou seus pés de um charco de lodo, um lugar onde ele estava se afundando, e colocou sobre uma rocha, e na sua boca colocou um novo cântico. E o salmista diz: um hino de louvor a nosso Deus, porque muitos verão isso e temerão ao Senhor. E nisso nós podemos, então, ter um desejo de testemunhar, de falar dessa boa notícia, que Deus age na nossa vida e que a partir da nossa adoração nós podemos perceber a presença, a sua presença, pelo seu próprio Espírito em nós. A Trindade de Deus acompanhou o homem na sua existência, Pai, Filho e Espírito Santo. E precisamos, então, estar desejosos de falar de Cristo, da sua salvação, utilizando meios diversos, a nossa capacidade criativa, a nossa convicção, esse coração cheio de Deus que temos, pela busca da palavra e na palavra, porque a palavra de Deus consegue penetrar a nossa alma e operar um milagre, uma nutrição. Jesus falou que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. No momento em que o inimigo disse a Jesus: olha, transforme essas pedras em pães para saciar a tua fome, Jesus diz: nem só de pão vive o homem. Então a tua alma, a minha alma, ela se nutre na palavra, nas promessas de Deus. Adorar a Deus é render, é servir, tanto em atitude como também na abertura para um Deus transcendente que se faz imanente e que busca um relacionar-se conosco.
Essa adoração produz um ambiente, um espaço em que o amor é presentificado e como premissa surge a real convicção deste adorador, em que ele se sente constrangido e compungido a dedicar suas habilidades, o seu pensar, a sua razão, a sua imaginação, tudo que é a possibilidade dele, que ele sente que foi doado por esse Deus que o criou, retornando como forma de expressão, de gratidão, de alegria, sabendo que se este adorador está construindo uma história num mundo tão imenso e nós tão pequeninos construímos uma história porque Deus tem nos assistido. E através dessa convicção nós somos despertados a proclamar a glória de Deus e manifestar ao mundo as maravilhas que Deus tem operado. Se você pega a palavra de Deus, você vai ver sempre aqueles que foram abençoados por Deus, que Jesus curou. Eles saíram em alta velocidade, num movimento para anunciar as maravilhas que Deus havia operado em suas vidas. Leprosos, cegos, coxos, todos ficavam maravilhados. O Senhor deixou muito claro que na comunhão com Ele, na adoração, existe um poder que se origina desta relação, porque ela desperta a pessoa para a verdadeira vida. A adoração é a chave de ouro que nos leva a proclamar a glória de Deus. Não apenas vivemos, mas anunciamos, proclamamos pelo louvor e pelo discurso. A enunciação dos nossos lábios serão palavras que glorificam a Deus, rendendo glórias ao Cordeiro que nos comprou com seu sangue, não apenas nós, mas gente de todas as tribos e povos. Isso vai refletir em nossa relação com Deus, nos levando a perceber que, como quando o salmista se expressou dizendo que a alma dele tinha sede de Deus, que isso realmente é uma realidade nossa também, e que precisamos expressar isso de maneira muito evidente, ou seja, com muita clareza. Eu tenho sede de Deus, eu preciso de Deus. E na prática da oração nós chamamos a Deus para participar da nossa vida de forma integral, plena, buscando nos arrender ao nosso Deus de maneira submissa e leal, numa postura de estar servindo a Deus, abençoando outras vidas, numa entrega constante, não apenas de mente, mas de força, de energia, de corpo, de talento, dons, um sacrifício vivo, que é um sacrifício racional, é aquilo que nós fazemos tendo consciência que nós não estamos simplesmente nos iludindo ou sendo levado por um desencargo de consciência, por uma religiosidade, não, mas por uma comunhão. Alcançamos uma intimidade com Deus, de maneira que, ao adorarmos, estamos desenvolvendo a arte da adoração. Nós vamos desenvolver a capacidade de falar, até de olhar, de contemplar a glória de Deus manifesta na natureza. Nós vamos tornar o nosso coração sensível, aberto à mensagem de salvação. Todas as vezes que nós estivermos ouvindo a palavra de Deus, nós seremos renovados, transformados pelo poder que há nesta palavra. Por quê? Porque é boa nova, é a mensagem da redenção, é a mensagem que transforma, é a mensagem que nos empodera, que nos dá condição de vencer as lutas. E nós então começamos a perceber que nós fomos chamados para sermos adoradores.
adoradores. E como adoradores nós passamos a ser pontes, meio de passagem para aqueles que estão desorientados, sem rumo. Verão em nós um caminho, uma direção segura para encontrar-se com Deus. Não apenas um, mas muitos. Quando Deus convocou Abraão para manifestar sua glória por meio dele, antes disto, Deus estabeleceu um relacionamento com Abraão, ao ponto de confidenciar-lhe seus planos. E Deus também conosco faz isso. Há muitas pessoas que precisam ser alcançadas, salvas, e precisamos investir tempo, palavras, perdão, graça. Precisamos nos tornar ganhadores de almas. A Bíblia fala que aquele que ganha almas, sábio é. E ganhar alma significa educar uma pessoa para a vida, apontando um caminho. E esse que aponta, ele se torna uma ponte, não uma barreira, um muro, porque ele vai estar cooperando para que outros encontrem-se com Deus e também passe a ser um adorador. A prática da adoração é aperfeiçoada no relacionamento diário com Jesus, abrindo-se para um nível de intimidade com Ele e para uma manifestação do poder do Espírito Santo, que nos leva naturalmente a uma prática de testemunho dia a dia, um transbordamento de graça experimentado no dia a dia, nesta longa e desafiadora caminhada cristã rumo à eternidade, ou seja, para o definitivo. Nós temos uma origem e nós temos também um definitivo, um fim glorioso. Eu exorto a praticar adoração, tanto no secreto do teu quarto, como também na comunhão, no ajuntamento da sua comunidade, tendo como fonte de inspiração a expressão maior do coração, louvor a Deus, e podendo em oração também, em meditação da palavra de Deus, buscar experiência de fé na preservação de uma vida com Deus, numa transformação diária, num enchimento, num poder do Espírito que disponibiliza a tua vida, sendo a tua vida uma carta aberta, uma mensagem em que está alcançando corações, vidas. E a pergunta é: estamos prontos para trilhar juntos com Deus num caminho em que, de um novo tempo de adoração, em que nós podemos usar todas as nossas habilidades? Nós somos, além da razão, nós somos artistas, porque nós podemos desenhar a vida, fazer escolhas, podemos crescer, de degrau em degrau subir em direção a Deus, um Deus que Ele que se revelou a nós e nos apresentou um novo e vivo caminho, seu Filho Jesus. E esse Jesus, em sua simplicidade, deixou uma orientação